Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo. Hoje vamos trabalhar mais um tópico especial para o seu concurso, que é o PPI da UFTM, né? O Projeto Político Institucional, o programa que rege o comportamento dessa instituição, como ela se vê na sociedade que ela está inserida, como ela representa essa sociedade, a quem ela atende, que tipo de aluno ela quer formar, quais seriam os objetivos que ela determinaria para que o aluno tivesse alcançado aquelas metas iniciais. É um assunto da aula de hoje, né? Aula não, né? O assunto da nossa conversa de hoje, né? É o velho hábito de professor falar que é aula, né, gente? Perdão aí. Vamos lá. PPI, Projeto Pedagógico Institucional da UFTM. Está aí o nosso campus da UFTM, um deles, né? A instituição é bem maior do que esse único campus aí. Muito bem, então vamos lá, né? O que o documento nos traz? O documento nos traz o histórico da UFTM. Então, eu mesmo, quando fui prestar vestibular há 20 anos atrás, eu quis fazer, no meu primeiro plano, artes cênicas. E não existia artes cênicas aqui em Uberaba, né? Porque nós não tínhamos uma universidade federal, nós tínhamos uma faculdade de medicina do Triângulo Mineiro, que só se tornou universidade em 2005. Eu já estava formado em outra instituição, em outro curso, né? Me formei em letras pela Faculdades Associadas de Uberaba. E hoje eu faço física pela UFTM. Então vamos lá, né? O que esse documento nos diz? Esse PPI, Projeto Pedagógico Institucional, apresenta a visão da universidade sobre o homem, sobre o mundo e sobre a educação. O que ela pensa sobre tudo isso aqui? É o que diz no documento. Então, nós vamos chamar de Carta Magna da Constituição Federal. E Carta Magna da UFTM, o PPI. É um instrumento de ação política, como você está vendo, institucionaliza e instrumentaliza o tripé da educação. O que é um tripé da educação, né? O tripé são 3 pontas, né? Primeiro, para ter uma educação plena, a gente precisa uma qualificação para o trabalho e vice-versa, para que nós tenhamos exercício de cidadania. Então, a educação plena só se efetiva a partir do momento que você exerce a cidadania no exercício do trabalho também. É isso que a UFTM pensa, né? Não basta só educar ensinando conteúdo, ela vai educar também criando mecanismos para que você seja um sujeito que tenha a noção de mundo, a sua noção de profissional, né? De atuante na sociedade que te cerca. Por isso, ela fundamenta as ações indissociáveis, inseparáveis, está garantido pela LDB também, né? O que é uma universidade? É um local de ensino, de pesquisa e de extensão. É por isso que você, quando está na universidade, principalmente nos cursos de pós-graduação, você faz, enquanto está na graduação, você recebe um ensino, juntamente com a iniciação científica. No curso de pós-graduação, que prepara o sujeito para a docência e para a pesquisa, aí é muita leitura, é muita pesquisa de campo, né, e para a prática. E curso de extensão são cursos que vão ajudar nas carências que a comunidade tem, né, e na preparação do profissional. Vão exercer justamente no tripé a qualificação para o trabalho ainda na graduação ou na pós-graduação, tá? O histórico da instituição. Então, ela foi fundada em 53, ainda era governo de Vargas, né? Ela foi federalizada em 60, e já é o Juscelino Kubitschek. Inclusive, tem até uma história de que quando ele veio aqui para inaugurar a instituição, lá na sede inicial, bem no centro da cidade, né? Ali em frente ao mercado municipal, era uma cadeia, era a cadeia da cidade, né? O centro era mais para cá e ali já era o final da cidade. E ele disse assim: fecha-se uma cadeia, abre-se uma escola. Aliás, acho que ele disse ao contrário, né? Abre-se uma escola, fecha-se uma cadeia. Na ideia de querer intuir para nós, indicar que a chave para uma sociedade melhor é a educação, né? Concordo plenamente com o Juscelino. Muito bem. E ela foi transformada em universidade, quem quiser ler, né? Está aqui a Lei 11.152, em 2005, tá? Então, nós temos aqui uma quantidade de cursos diferente quando nós temos uma faculdade. Nós temos uma quantidade de cursos de graduação, de pós-graduação, maior quando se torna universidade, tá bom? Tem uma aula, inclusive, pode
olhar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, tem uma aula que fala sobre isso para vocês, a diferença de faculdade, né, assim, qual é a diferença de centro universitário para faculdade, para universidade, né? Pode dar uma olhadinha que está tudo prontinho para você. Em 53, quando ela foi fundada, nós tínhamos, então, esses cursos: enfermagem, departamento de ciências biológicas e a medicina. Agora, a FTM hoje, ela vai ter acoplada no campus sede dela, que é essa que eu falei para vocês, ali na Praça Manuel Terra, a Indusefores, que é um curso de formação técnica. Inclusive, eu também sou formado por lá em farmácia, curso técnico de farmácia, tá? Lá tem curso técnico de farmácia, de radiologia, técnico em enfermagem, tem mais alguns que eu não me lembro agora de cabeça, né? Mas a ideia é aquele aluno que não quer fazer graduação e quer se preparar em um tempo menor para o mercado de trabalho, ele pode fazer o curso técnico de validação nacional, ok? Temos o centro administrativo e o CEA, mais a biblioteca, tá? O CEA, a biblioteca, o centro e esse centro administrativo, eles vão ficar ali na Praça do UTC, Uberaba Tênis Clube, né? O que eles têm lá? Olha só, 80 lugares nessa biblioteca, com 8 cabines de estudo, 8 cabines de materiais, 26 computadores, 2 salas de treinamento. Então, você está fazendo um tour aqui comigo pela UFTM, né? Nós temos agora na Avenida Getúlio Guaritá, no campus inicial, que é esse campus aqui, né? Esse campus, o pessoal apelidou esse campus de Marta Rocha, né? Marta Rocha foi a vice Miss Universo do Brasil. Nós perdemos por causa de meio centímetro, meia polegada, não me lembro, né? Que ela tinha um quadril maior, né, do que a americana que ganhou. Veja só, né? Por causa disso, nós perdemos o título de Miss Universo. E aí, por que ele chama Marta Rocha, no dizeres populares aqui, né, vamos dizer, no underground, né, na rádio peão, né? Ele fala que é muito bonito por fora, mas velho por dentro, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro da instituição, alguns fazem algumas críticas em relação ao espaço. Eu, particularmente, acho o espaço muito bonito. Teve uma greve alguns anos atrás, e os alunos, eles fizeram grafites, pinturas, desenhos, poesias, e o prédio ficou muito bonito. E a atual reitoria, que assumiu agora, né, um pouco mais extremista, mandou pintar tudo e retirar tudo. Eu achei uma agressão aí, né? A arte feita ficou muito... Era um espaço muito alegre, as crianças entravam ali, né, e elas ficavam deslumbradas com borboletas, com frases falando de liberdade, né? Eu acho que não precisava ter tirado, não. Mas, enfim, né? Não sou administrador da instituição. Vamos lá, então. Olha o espaço, gente, 14 mil metros quadrados, capacidade para 2.500 alunos divididos em 50 salas, projetor multimídia em cada uma delas, laboratórios, e ali estão instalados os cursos de biomedicina, medicina, nutrição, psicologia, as licenciaturas. Aqui a gente tem um problema. No documento disponível no site da UFTM, chamado PPI, está falando que lá estão as licenciaturas. Esse documento já não está atualizado mais, porque as licenciaturas de física, química, matemática já estão no campus da universidade, ok? Então, aí de olho na questão, né? Se a questão falar alguma coisa sobre o documento expedido e oficial, PPI, sobre as licenciaturas. Aí você vai dizer que elas estão na rua Getúlio Guaritá, né? Nesse endereço, ok? Se não falar nada e tiver a opção universidade, eu assinaria universidade, tá? Bom, onde ficam aí, né, as pró-reitorias? Fica na rua Madre José Maria. Então, nós temos a pró-reitoria de Recursos Humanos, a pró-reitoria de Ensino, a pró-reitoria de Extensão e a pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. A unidade do Shopping Urbano Salomão. A gente chama shopping aqui, gente, que quando ele foi feito, só tinha ele, então a gente falava shopping, né? Mas é uma galeria de lojas aí, com, sei lá, 50 lojas, né? Depois criou-se o Shopping Uberaba, que ainda é pequeno em relação a outros que a gente conhece, né? Mas essa unidade do Shopping Urbano Salomão, ela tem lá tem núcleos de salas, de laboratórios, né? E tem ainda onde era o cinema. E o cinema é usado também para salas, para videoconferências, para estudos, né? Para palestras, tá? E ainda nós temos o Hospital das Clínicas. Antigamente era chamado de Hospital Escola, né? E agora esse nome foi trocado para o Hospital das Clínicas.
No Hospital das Clínicas, nós temos o hospital em si, né, o ambulatório Maria da Glória, o hospital civil, que antigamente atendia até a rede particular e cobrava separado por isso, isso foi sancionado, foi proibido, que a mesma instituição, ela cobrava mais caro e dava um tratamento diferenciado em relação ao ensino público, ao civil, né? Então, aí alguma coisa estava errado. E o Hemocentro, né? Inclusive, né, lembrando a você, se estiver tranquilo aí, estudando para as férias, estudando as suas férias para o concurso, dá uma passadinha lá, doa sangue, né? Seu sangue é importante para muita gente que precisa, ok? Ó, o campus agora, veja, é muito grande, os campos são muito grandes, mas eles estão espalhados, né? Eles não estão concentrados. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma USP, ela tem algumas unidades fora do campus dela, né? Algumas extensões, mas a maioria dos atendimentos à população e dos cursos oferecidos são dentro do campus. Aqui nós temos campos espalhados pela cidade inteira, né? Inclusive fora da cidade, num bairro chamado Perópolis, que a gente já chega nele. Olha só, a universidade, o que ela tem lá? O prédio do mestrado profissional e o parque tecnológico, e mais as licenciaturas que eu já citei para você, né? Ó, o laboratório de informática, física, por isso que lá tem as licenciaturas. Olha aqui, os laboratórios estão lá. Então, está muito complicado para o aluno fazer a parte teórica num lugar e a parte prática na outra, né? Então, condensou isso tudo lá, é um prédio muito amplo, muito grande, né? Não daria para ficar ali sem nenhum problema. A unidade de Perópolis. Perópolis não é só um museu, né, gente? Não é só um lugar de almoço, né? Para você ir lá e passar o tempo com a sua família. Além de ser belo, tem centro de compras, muito artesanato, muito doce, cada queijo maravilhoso, doces maravilhosos. Compense lá, ficar e passar o dia. Mas aquela instituição, ela é de administração da UFTM e o museu também. E a parte, inclusive, né, de estudo, né, de pesquisa na área de geografia, na área de geologia, né, inclusive tem um projeto da prefeitura para colocar o slogan e estátuas de dinossauros aqui em Uberaba, justamente porque nós estamos no nosso Jurassic Park aqui, né? Quem quiser conhecer, então tá lá, né? BR-262, quilômetro 784, né? Dá 18 quilômetros daqui da cidade. O perfil geral, então, o que, que nós temos para oferecer aqui? Ó, se você passar no concurso, você vai administrar, ajudar a cuidar de alguns desses cursos, né? 24 cursos de graduação. E nós temos diversos programas de pós-graduação, né? O que é uma graduação lato sensu? É a especialização. E a estricto sensu, mestrado e doutorado, tá? As conexões da UFTM, ó, você vai realizar uma pesquisa em que você vai criar um produto. Você vai criar, por exemplo, um aplicativo que estimula as pessoas a lerem mais, né? E esse aplicativo tem um recurso também para incluir pessoas com deficiência. E aí você conseguiu inserir esse projeto na CAPES ou na FAPEMIG, que são duas instituições fomentadoras de pesquisa, elas vão liberar verba para você, além de estudar, fazer isso virar o produto que você sonhou e prometeu, ok? Então, veja, aqui são instituições que vão ajudar você a realizar um projeto de pesquisa, a ter o tempo para estudar necessário, né? Se você já for um servidor, isso depois de homologado, de você já ter o seu certificado, isso vai ser inserido como benefício no seu salário. Em falar nisso, né, o programa de capacitação de técnicos ou seja, a escala do servidor, o padrão de vencimento é uma aula que para a semana que vem já está prontinha, tá? Não perca aí, que faz parte aí do seu cronograma de estudos, tá? Muito bem, ok? E além de tudo, nós temos intercâmbios, a gente fala aqui, ó, mestrado e doutorado de sanduíche. Você faz 2 anos aqui, 2 anos fora, por exemplo, doutorado, não é? Os docentes e os discentes também fazem isso, então tem programas. Na época do governo Lula e governo Dilma, nós tínhamos a Educação Sem Fronteiras, né? O sujeito fazia inscrição, eu tenho muitos amigos que graduaram em engenharia, por exemplo, fazendo um ano de estudos na Europa, tá? Agora nós temos um pouco menos desse tipo de situação, mas ainda é possível fazer algum tipo de intercâmbio, porque as próprias universidades, elas têm, né, esse diálogo. Ok? Talvez dependa menos do governo, temos que analisar a legislação e mais do próprio indivíduo, mas é um canal que ainda está aberto, tá? Ok, o que é o nude? Não é nada disso que você está pensando. Pelo amor de Deus, não vai mandar nenhum nude para mim, não. Calma. O que é o
NUD, é isso aqui, ó, Núcleo de Desenvolvimento Educacional, NUD, tá? Que antigamente era o DAPT, era uma divisão de apoio técnico-pedagógico. É aqui que eu acredito que você, quando for aprovado, vai trabalhar. Olha lá, ó, você não vai ser um técnico em assuntos educacionais? Olha só, o que esse núcleo faz? Que eu creio que seja o lugar que você atuará como profissional, né? Orientação do corpo docente, elaboração de projetos, busca padrões de excelência de ensino, e formado por técnicos de assuntos educacionais, pedagogos e revisores. Então, os documentos que circulam na instituição têm que ser revisados por vocês. Os projetos, por exemplo, eu tive uma semana na UFTM que nós não tivemos aula no sentido de respeitar o horário que nós fizemos a matrícula naquele semestre. Foi uma semana de assuntos sobre astronomia. Depois nós tivemos uma outra semana de assuntos sobre matemática, foi a Semana da Matemática. Quem elabora, obviamente, que é junto com o corpo docente, nós estamos falando de uma instituição que preza o artigo 14 da LDB, né, que é o respeito ao plano político-pedagógico na gestão democrática. Então, é lógico que você não vai fazer isso sozinho, nada imposto, tudo é dialogado, né? O FTM tem esse perfil, eu vi isso em todos os professores que eu trabalhei, todos os professores que me deram aula até agora, tem essa ideia de que nada ali é forçado, né? Inclusive, quando eles, democraticamente, foi votada uma situação e eles têm que cumprir, porque foi um voto democrático, eles também deixam claro isso. Eu estou fazendo, não concordo, mas eu estou executando essa função porque a minha votação, a minha voz perdeu no dia do pleito, por exemplo. Né? Então, em nome da democracia, mesmo não concordando, vou executar, o programa é esse, vamos fazer assim. Sabe, eu acho isso muito legal, o professor poder ter voz, dizer, eu estou fazendo, mas não concordo. E dizer por que está fazendo e por que não concorda. Isso é muito legal, né? Bom, atribuições, então, do NUD, desse Núcleo de Desenvolvimento Educacional. Assessorar na construção e acompanhamento do PPI, assessorar na construção e acompanhamento dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, dos cursos, nas orientações gerais desses cursos, acompanhar a inserção do EMEC. O que é esse EMEC que está, inclusive, no seu edital, né? É o Electronic Ministério da Educação. Então, tudo que tem no mundo real tem que estar no mundo virtual, né? As instruções, tem que estar, nós temos que alimentar o site da instituição, o profissional tem que deixar claras as informações de cursos, professores, tempo de graduação, orientação de editais, orientação de manuais do aluno, tudo tem que estar muito cumprindo o que a gente já falou numa aula. Dá uma olhadinha aqui embaixo também, artigo 37 da Constituição, dos princípios constitucionais. O que eu estou falando aqui é o P de publicidade, né? Publicidade, tornar público os atos oficiais da instituição, tá? Implementar ações para a permanente formação do docente e propor eventos que tenham foco na formação docente. Muito bem. Aqui, a missão institucional da UFTM, proposta pelo documento, né, diz assim: atuar na geração, difusão e promoção de conhecimentos e na formação de profissionais conscientes. Eu vou separar aqui algumas palavras para a gente comentar, viu? E comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico, cultural, e tecnológico, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população. Então, aqui, ó, quando fala lá no primeiro slide, qual é a visão de mundo, de sociedade, de homem que a UFTM tem, homem no sentido de humanidade, a resposta já está aqui, né? Ela quer trabalhar de uma forma não alienante, em que o sujeito tenha plena consciência de si, do seu comportamento, da sua ação diante dele, da instituição e da própria sociedade, e que esse sujeito seja comprometido também com o desenvolvimento socioeconômico. Então, não é para você acumular o saber e levar para sua casa e ficar só para você. Há um comprometimento de retribuição para a sociedade. Essa retribuição, ela vem na forma de economia, de cultura, de tecnologia, e ela vai proporcionar, no final de tudo, a melhoria de qualidade para a população. Quer dizer, isso é absolutamente relevante, né? O UFTM não está aqui, então, de passagem, ela está aqui para transformar a realidade. E transforma essa realidade transformando o sujeito. E transforma o sujeito com uma situação de ensino e pesquisa que vai promover, aqui está pequenininho, mas acho que você vai conseguir, ó, isso será promovido por meio do protagonismo do aluno,
buscando excelência acadêmica, o saber compartilhado e uma cidadania ativa. Esse saber compartilhado é exatamente o que eu falei para vocês. Em nenhum momento eu fui tolhido quando eu contribuí com alguma coisa para um professor que está me dando aula, tem doutorado, viajou, tem um saber enorme, tem diploma e tal. Eu falo, professor, tem um filme que fala sobre isso, tem um livro que fala sobre isso, muito obrigado, eu vou anotar aqui e tal, e assim, e usa isso, né, em outra aula. Isso é muito importante, né? Quer dizer, é uma troca de saberes. Ou seja, em vez de a gente trabalhar uma pedagogia tradicional, que é aquela em que o professor tem o poder, o aluno fica em silêncio, nós vamos trabalhar uma pedagogia crítica, é aquela em que não se aceita esse tradicionalismo e há o intercâmbio, a troca de saber, tá? Importantíssimo isso aí para nós. A filosofia dessa instituição, o que ela traz para nós, né? Primeira coisa, ela tem que desenvolver projeto de pesquisa. Quando desenvolve projeto de pesquisa, chega-se na frente apresentando novidades de melhoria social. Isso proporciona inclusão social. O que é uma inclusão social? É você não deixar ninguém de fora. Por exemplo, tem um programa na UFM que logo na primeira semana, nos primeiros 10 dias que eu entrei em contato com a instituição, eu já achei fantástico, eu já achei, putz, é isso que eu queria que a nossa escola, de uma forma geral, fosse. É um dos programas que tem lá, né? É o programa de acolhimento do estrangeiro. E não é só acolhimento que ele vai ter a chance de poder fazer uma universidade aqui. Ele vai ter como morar, vai ter como comer. É lógico que ele não vai ganhar milhões, né? Mas ele vai ter um auxílio, e esse auxílio vai estar condicionado à produção dele, à assiduidade, né? Ao estudo dele, ao desenvolvimento acadêmico. Cara, isso é muito bom. É muito triste você ficar andando na cidade e ver um monte de gente pedindo dinheiro para você. E às vezes são pessoas que a gente tem uma ideia de que são mendigos, pedintes, pessoas falidas intelectualmente. E às vezes vieram para cá numa condição que não tem como ser diferente, né? Você imagina, por exemplo, um sujeito da Venezuela. A primeira cidade que ele vai parar é Pacairama, lá em Roraima, que não aguenta mais, né? Porque está saturada. Aí eles descem um pouquinho. Na hora que eles descem um pouquinho, chega ali no Amazonas, vai descendo mais, chega no Mato Grosso, as pessoas também não querem, né? Então eles sofrem tanto, que eles vêm descendo, de repente aparece em Uberaba, no meio do país, no Sudeste, aparece gente que, o quanto eles não andaram e não sofreram para estar aqui, às vezes pai, mãe e filho, numa situação de pobreza extrema. E a gente acha que eles são sujeitos que não têm capacidade de contribuir com nada. Às vezes são médicos, advogados, engenheiros, são pessoas que têm formação intelectual de altíssima qualidade, mas diante de uma crise, de uma pandemia como essa, né, muitos ficaram desempregados, certo? Então, esse respeito, essa ideia de cidadania, eu vivencio isso lá, né? Os professores têm muito cuidado. Eles veem lá algum problema, eles falam, gente, cadê fulano? Cadê o fulano? Vocês têm contato com eles? Não estão vendo? Alguém tem um contato deles para a gente conversar, tal? Quer dizer, há uma preocupação muito grande, não só com a presença, mas por que não está presente, né? Então, isso tem tudo a ver, está tudo interligado, a humanização do ensino, do tratamento, né? E a gente tem mesmo que tomar cuidado, né? Um dos relatos que eu tenho, o professor estava conversando com a gente, ele falou assim que estava um amigo meu, que estava um amigo dele satirizando porque que ele estava ajudando determinado aluno, mas ajudando com muita ênfase e tal, né? Ele falou, olha, eu estava dando aula, né? Um aluno pediu para repetir, aí eu expliquei outra coisa na frente, ele pediu para repetir de novo, tal, né? Aí eu perguntei, você está com um problema aí na sua transmissão, no online, sua internet está oscilando, né? Aí o aluno respondeu assim, não, professor, é porque enquanto o senhor dá aula aí, né? Eu fiquei desempregado e o jeito que eu arrumei para ganhar alguma coisinha foi trabalhando de Uber. Então, a hora que o cliente chega, eu pergunto para ele se ele não se importa de eu escutar a aula. E assim, até agora ninguém disse não, todos deixaram. Mas entre o embarque e o desembarque de um e de outro, eu tenho que perguntar, né? Se pode estar nesse momento que eu desligo o som, que eu abaixo o som, né? E aí eu não consegui ouvir aquela partezinha, por isso que eu peço para repetir. Ah, não, então tá certo, tá. Veja, o professor entendeu, e nós também entendemos enquanto alunos. Cara, o cara tá se esforçando ali pra caramba, tá estudando e trabalhando ao mesmo tempo, né? Se desdobrando, contrariando lei de Newton aí, né? Olha só, tá dando certo, então vamos lá, né?
É lógico que a formação daquele que tem a condição de dormir até às 10 da manhã, almoçar bem, fazer trabalhos à tarde, revisar a matéria de tardezinha, para fazer a sua graduação à noite, por exemplo, o rendimento vai ser maior, mas o tratamento não pode ser diferenciado, não é isso? Isso que mostra a ideia de profissionalização que o cara que está lá dentro já tem que ter, para que o cara que esteja entrando também tenha, não é? Ó, tem a ver com ética, tem a ver com transparência de ação, tem a ver com, olha só, uma das filosofias, qualidade e desenvolvimento sustentável. Então, às vezes você tem um projeto muito legal, e tem outro projeto que faz a mesma coisa, mas agride menos a natureza. Qual que é o FTM vai dar mais valor? Se tivermos que arrumar bolsa, qual vai receber a bolsa? Entendeu? É isso, né? Inovação tecnológica, preservação de incentivos aos valores culturais, prioridade de interesse público. Eu vi, por exemplo, dentro do curso de física, achei interessantíssimo, né? Uma semana para falar de astronomia e de astrônomas que não aparecem no livro didático, mas que têm um valor importantíssimo para a ciência e foram negligenciadas pela história machista. Cara, isso é cultura dentro de uma matéria que era puramente técnica há algum tempo atrás, né? E os professores agora estão, assim, aprendendo que não basta ensinar só o cálculo de física, tem que ensinar valores juntos. E isso é o mais importante para a nossa vida, né? O cálculo a gente aprende no livro puramente, mas valores a gente aprende na conversa, no exercício da cidadania, na qualificação para o trabalho, né, no intercâmbio de informações e de vida, né, na troca de ideologias. Aí a gente vai apurando a nossa, né? Muito bem. Quais são as diretrizes da UFTM? Bom, envolver a comunidade universitária nas dimensões sociais, políticas, culturais e econômicas da sociedade, tendo para tanto o indivíduo, a coletividade, o meio ambiente como atenção e as preocupações centrais. O 2, proporcionar a todos as mesmas oportunidades e condições de desenvolvimento intelectual e cultural. 3, manter a percepção ampla e diversificada, visando interação com a comunidade interna e externa. 4, estimular permanentemente a exploração e a geração de conhecimentos e de potencialidades. 5, contribuir para o desenvolvimento da educação básica, tecnológica e profissional. 6, manter reciprocidade harmoniosa e legítima da relação com a sociedade, com a comunidade universitária, visando o alinhamento mútuo das necessidades e expectativas. 7ª, comprometer-se com a preservação, a defesa e a recuperação do meio ambiente. 8ª, zelar pela conservação e otimização do emprego do patrimônio de bens e direitos disponíveis em respeito invioláveis ao bem público, visando a aplicá-los exclusivamente na consecução dos direitos institucionais. Se você perceber, está tudo interligado com a filosofia da instituição. Porque se eu tenho uma filosofia, que é onde eu quero chegar, eu tenho que ter o processo, ou seja, o meio alinhado. Então, aqui fala de desenvolvimento ambiental, de competência técnica, de cidadania, de respeito, de inclusão. Aqui tem que falar a mesma coisa. Então, está tudo interligado, tá? Não vai mudar nada. Como essa aula aqui, ela é muito extensa, talvez a gente pare na metade, tá? E continuamos a semana que vem. Os objetivos. Formar profissionais de nível técnico superior, por isso que tem os CEFORES e os cursos de graduação, né? Para o exercício profissional competente, promovendo educação humana integral, consciente e cidadã. Veja, repetiu educação integral, consciente e cidadã aqui e aqui também. Tá lá, ó, tá tudo aqui, ó. Beleza? Muito bem, ó. Fomentar e realizar pesquisas orientadas ao desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social nas áreas de conhecimento e sua competência. Então, aqui também fala da questão, aqui, ó, dos valores culturais, tá vendo? Tudo interligado. Contribuir para o desenvolvimento da sociedade mediante ações que venham identificar as necessidades de ordem econômica, social, cultural, ambiental e de saúde. O desenvolvimento social tem a ver com um dos princípios, a gente leu aqui nesse quadro, né, lá, ó, proporcionando a melhoria da vida da população por meio do desenvolvimento socioeconômico, cultural e tecnológico. Tá vendo? Tudo interligado.
A missão tem a ver com a filosofia, com as diretrizes e com os objetivos. Quarta, estimular a criação intelectual e cultural. Veja só, não é só isso. Antigamente era só isso, né? Antigamente um professor tinha que saber as competências daquela disciplina que ele iria ministrar. Agora ele tem que saber quais as relações que essa disciplina tem com a vida, com a sociedade, com o entorno do eixo disciplinar que ela está, com a transdisciplinaridade, né? Por exemplo, nós vamos trabalhar uma atividade avaliativa, vamos inventar aqui uma situação, para o aluno de ensino médio. O aluno de ensino médio, então, ele tem que explicar alguma coisa da física. O aluno vai ter que fazer um outro trabalho de biologia. Ele vai ter que fazer um outro trabalho de gramática, língua portuguesa. Vai ter que fazer um outro trabalho sobre química. Cara, ele vai ter que fazer, então, 20 trabalhos tal, e tudo aquilo dentro de um bimestre, ele vai ficar super saturado. Será que a gente não pode fazer uma coisa complexa, mas que haja um ponto de interseção para mostrar que a atividade intelectual ela está sendo gerada dentro do seio cultural? Por exemplo, vamos imaginar uma cozinha interdisciplinar. E a gente vai fazer um bolo. Esse bolo, ele exige uma competência matemática, né? Pesos e medidas daqueles ingredientes. Ele exige uma sequência lógica para ser executado, tá? Existe uma logicidade. Ele pode ser escrito entre ingredientes e modo de fazer com a língua inglesa. Ele pode ser medido em termos de temperatura pela física. Ele pode ser analisado em termos de componentes pela química. Ele pode ser investigado com o tempo de validade dele, o que acontece se a gente não ingerir ou ingerir em situação suspeita, pela biologia. Sabe? Então, a gente poderia usar eu diria que todas, né? Se a gente falar de história, a gente poderia falar sobre a história daquela receita que está sendo feita, história tanto individual para a tradição daquela família, quanto para a sociedade, né? A gente poderia trabalhar, por exemplo, a sociologia, qual que é o valor de uma cozinha para a nossa sociedade? Por que a última ceia na arte lá, Jesus distribui ali a hóstia em torno de uma mesa, né? E as grandes decisões da nossa política são feitas também em torno de uma mesa. Veja só, então, uma ideia de receita, ela passa pela a cultura. E a cultura, ela é manifesta dentro do ambiente intelectual e vice-versa. Então, não há mais separação, né? Olha o item 5. Promover a divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos. Isso aqui é importante, ó. Divulgação. Não adianta colocar só na apresentação ali, o universitário ganhou o ponto dele e ele foi aprovado. É por isso que tem tantas palestras, seminários, pôsteres, divulgação em revistas científicas, vai para o jornal. Por quê? Porque isso tem que ser incorporado no cotidiano cultural. Não adianta ficar só no ambiente acadêmico. Tá? A gente não pode mais deixar que esses saberes fiquem só restritos a esse espaço. Eles têm que ser modificadores da sociedade. E para eles serem modificadores da sociedade, o pesquisador tem que estar em sociedade, levando as demandas, pesquisando as demandas por meio de pesquisa, elaborando os projetos de qualidade para melhoria social. Então, há um intercâmbio circular, né? Há uma via que vai para a sociedade e que vem da sociedade para o universo acadêmico, e essa via ela é constante, né? Ela não para nunca, tá? Isso aqui é importante na universidade. A política de ensino UFTM. A gente vai ver esse slide aqui, né? Nós vamos parar e a gente continua semana que vem, ok? Então tá aí, número 1. Ampliar e melhorar as condições de ofertas do curso de graduação da UFTM. Ou seja, todo ano, todo semestre, eu diria, tem pesquisas feitas para os universitários, para a comunidade, para o servidor, para o professor, para a coordenação, a fim de que as demandas sejam questionadas, sejam reavaliadas e as novas metas sejam propostas. 2, redirecionar a prática pedagógica dos docentes buscando uma ação mais importante e referenciada ante os princípios da interdisciplinaridade. O que eu te falei,
Não basta você fazer um bolo e dizer, tá aqui o bolo, coma, né? Nós vamos agora usar o bolo, que o fazer do bolo ele envolve pessoas, ele envolve saberes, esses saberes de diversas disciplinas. Por exemplo, a gente poderia falar da matemática, quanto custou aquela fatia de bolo, a partir do preço de cada produto. A gente poderia investigar por que esse produto custa esse preço. Nessa região é mais caro, naquela região é mais barato. Será que para levá-lo lá tem a ver com o preço do frete, que tem a ver com o preço da gasolina? Então, a interdisciplinaridade, gente, é o charme para toda a forma de ensino atual. Quando eu me graduei a primeira vez, o charme era a disciplinaridade. Nós ensinávamos separados. Gramática não tinha nada a ver com literatura. Literatura não tinha nada a ver com produção textual. Né? Agora, não existe mais essa fronteira. Essa fronteira caiu por terra. Nós estamos no mundo global. No mundo global, as coisas são líquidas. Quem gostar desse assunto, sugiro aqui, ó, qualquer livro, mas esse aqui acho que é a porta de entrada, né? Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, que mostra exatamente que nós não temos mais as fronteiras. Desde que caiu o Muro de Berlim, né? Desde que Einstein criou a teoria da relatividade, não há mais aquela coisa estanque, né? Se o tempo é relativo, por que não é relativo o casamento, o gênero, a forma de trabalho, a forma de se relacionar no amor? Tudo agora está se desmanchando para uma nova formatação que não é a mesma para todas as relações, tá? Número 3, estimular a reflexão crítica sobre as principais questões relativas à docência no ensino superior. 4, promover contínua melhoria da qualidade do ensino, visando a excelência na formação de profissionais. Isso aqui é constante, né? Acho que toda universidade pública vai ter essa busca aqui, né? Tem que melhorar a qualidade do ensino. Então, a faculdade que o seu filho for estudar vai ser melhor que a sua, com certeza, né? Essa segunda graduação que eu faço, ela é muito melhor do que a primeira. A primeira foi absolutamente importante para mim, né? Essa está sendo muito melhor. Mas é porque essa universidade é melhor do que a que eu fiz? Não, porque nós estamos numa época em que é forçoso essa melhora está no documento da instituição. Inclusive, se eu for fazer a mesma graduação na mesma universidade que eu fiz, inclusive até com os mesmos professores, o ensino vai ser melhor. Desde que as pessoas tenham essa dimensão de que é preciso melhorar a cada instante, tá? 5. Orientar-se permanentemente para assimilar as inovações tecnológicas e metodológicas imputáveis ao ensino como pressuposto de aprimoramento permanente. Se eu aprimoro permanentemente, a gente tem interligado, eu melhoro a qualidade, tá? Incentivar o discente para a experiência acadêmica por meio de fomentos aos programas de iniciação científica. O que a universidade tem que fazer? Tem que ensinar a pesquisar e tem que preparar para o trabalho, tá ok? Ó, ensino, pesquisa e extensão, tá? 7, incentivar as atividades extracurriculares do corpo discente. Esse extracurricular tem a ver com os cursos de extensão também, ó. Facilitando a aproximação da vivência acadêmica à vivência profissional. Tá vendo o tripé de novo aparecendo aqui? Tripé educacional, que é educação plena, tem a ver com a qualificação para o trabalho. Para quê? Para que você exerça a cidadania. Esse é o tripé, tá? E consequente desenvolvimento de competências e habilidades que garantam ao egresso a qualificação profissional e o desenvolvimento da responsabilidade social. Veja, sua motivação individual é legal, você querer prestar um concurso, querer fazer uma graduação, querer melhorar de vida, melhorar de salário, mas a gente não pode pensar que a gente vai usar esse espaço de atuação só para isso. Isso vai ser muito ruim, é quase que uma corrupção. Mas se a gente for estudar o Código de Ética, tem uma outra aulinha aqui embaixo, pode olhar sobre o Código de Ética do funcionário público. Quando você se promove ou você busca a autopromoção, você deixa de cumprir o princípio da moralidade, o princípio da legalidade, o princípio da publicidade. Você acaba sendo o destaque em vez de ser um representante de um órgão público. Então, eu acho que quando eu fiz o curso do Cefores, curso de farmácia, eu lembro que um professor falou uma frase para mim que até hoje eu considero pertinente. Ele falou assim: vocês não serão, depois desse curso, balconistas de farmácias. Vocês serão agentes de saúde. E ele disse assim: qual que é a diferença? A diferença
é que um balconista de farmácia, ele pega o remédio e entrega para ganhar comissão. Um agente de saúde, ele vende uma qualidade de vida para o outro. Um agente de saúde sabe e sente que ali não é um lugar de muita brincadeira. Muita gente procura a farmácia para comprar um hidratante, mas tem muita gente que procura o remédio porque o filho está na UTI. Então, assim, não é a hora, então, de brincar, tal, né? Porque você tem que ter uma responsabilidade social. E a partir daquilo ali, eu aprendi a cuidar um pouco mais, né? Da minha imagem, mas visando não só ela, visando o todo, né? Eu desenvolvi, inclusive, né, no bairro que eu morava, um atendimento no domingo de manhã para medir glicose dos idosos com diabetes, né? E isso me gerou uma amizade enorme entre eles, né? Além de criar uma confiança e um vínculo, e até, assim, eles comprarem mais coisas na farmácia, tem a ver com a parte socioeconômica também, né? Mas eu acho que o mais importante foi que eles se sentiram acolhidos. Eu acho que é isso em qualquer profissão. Quando você faz alguma coisa que a pessoa que trabalha com você, a pessoa que você atende, o seu público-alvo, se sente acolhido, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quando você pensa nisso, aí a promoção, o dinheiro, que já está em segundo plano, eles acabam vindo automaticamente, porque eles não são nem importantes, mas as pessoas começam a valorizar isso. Eles, não, aquela pessoa que está fazendo a coisa certa, é ela que tem que ir para frente, vamos lá, tal. Aí você pode dizer, mas tem tanta gente corrupta, incompetente, ganhando muito bem aí, né, no mercado, no governo, tal. Gente, isso é uma minoria de gente que é incompetente e ganha bem. Na vida real, a meritocracia ainda vale, né? Você que é funcionário, você sabe disso. Quanto custa o seu emprego? A sua competência, tá? O 8 diz o seguinte: manter uma postura de sintonia com a sociedade civil, sensibilizando com as demandas pertinentes, eu acabei de falar isso, a preocupação com o social, e com o cenário de mudanças dinâmicas ocorridas. Então, o nosso cenário era de disciplina, agora é de interdisciplina. Nosso cenário era de protagonismo do professor, agora é de protagonismo do aluno. Nosso cenário é de que a gente fazia um projeto para o aluno executar. Agora não. O aluno cria a ideia, o aluno executa e você só orienta, dando bases para ele, às vezes uma base de uma bibliografia, uma base técnica, uma base assim, de conteúdo para que ele execute aquilo de uma forma melhor. E aí a parceria se faz, tá? Tudo isso onde? Com as linhas de pesquisas, além dos projetos de ensino da UFTM. Fechou, né? E aqui, então, a gente continua semana que vem, né? O que a UFTM quer com esse egresso aqui, não é certo? Aquele que sai formado com o diploma na mão. Qual é o perfil desse aluno, ok? Muito obrigado, gente. Espero ter ajudado. A gente se encontra daqui a pouquinho com o restante. Tchau, tchau.